Deixa eu te fazer uma pergunta simples. Se o perigo entrasse na sua vida, você reconheceria? Porque às vezes o perigo não vem com cara de ameaça. Ele vem com jeito calmo, com aparência comum e bom de papo. E é aí que a história começa a ficar ainda mais sombria. Hoje eu separei 5 casos reais, de diferentes partes do mundo. E o que liga todos eles não é só a violência. É a forma como essas pessoas escolhiam, se aproximavam e destruíam vidas. Você está no Rostos do Mal. Aqui, cada história revela até onde a mente humana pode chegar. Repara numa coisa antes de começar. Em todos os casos de hoje, a caça tem uma arma invisível. E fica comigo até o final, porque os 5 desfechos são brutais. Mas nem todos são do jeito que você imagina. E aqui vai um detalhe importante. No canal, eu vou abordar cada um desses casos com muito mais profundidade. Então depois, confere o canal, porque é bem possível que um deles já tenha virado episódio completo por aqui. Na França do pós-guerra, surgiu um caso que chocou muita gente. Henri Landru ficou conhecido por uma estratégia tão simples quanto assustadora. Ele se aproximava de mulheres com promessa de casamento. E depois disso, elas simplesmente sumiam. E é isso que torna esse caso tão perturbador. Porque, no começo, não parecia a história de um assassino em série. Parecia a história de um golpista. De um homem vivendo uma vida dupla, enganando, manipulando e seguindo em frente como se nada estivesse acontecendo. Só que o padrão começou a pesar. Uma mulher desaparecia. Depois outra e mais outra. Até que aquele silêncio começou a assustar. Familiares passaram a desconfiar. As queixas começaram a se juntar. E já não dava mais para fingir que era coincidência. Quando Landru foi preso, em 1919, o caso explodiu. O julgamento teve repercussão enorme e transformou o nome dele em um dos mais marcantes da França naquele período. Mas o que assusta nesse caso não é só o fim. É perceber que tudo começou com algo que parecia inofensivo. Uma simples promessa, uma declaração de amor e um falso romance. E no próximo caso, a coisa fica ainda pior. Porque agora o medo sai da armadilha emocional e entra num lugar onde qualquer pessoa deveria se sentir segura. Na cidade do México, o medo começou de um jeito silencioso. As vítimas eram mulheres idosas, e a aproximação quase sempre acontecia do jeito mais traiçoeiro possível, com aparência de ajuda, cuidado e confiança. Joana Barraza se apresentava de um jeito que não levantava alerta imediato. E era justamente aí que estava o perigo. Existe também um passado muito pesado por trás da história dela, marcado por abusos na infância. Anos depois, ela passou a associar essa dor a mulheres mais velhas. A prisão veio em 2006, depois que uma testemunha percebeu a saída dela de uma casa. Quando o caso veio à tona, o choque foi enorme. A sentença chegou a 759 anos de reclusão, e até hoje existe discussão sobre o número exato de vítimas. Mas independentemente da contagem, o nome dela já tinha entrado para a história criminal do México. E o próximo caso muda de escala, porque o medo deixa de ficar concentrado em um só ponto e passa a tomar cidades inteiras. No Reino Unido, Peter Sutcliffe espalhou medo durante anos, entre o fim da década de 70 e o começo dos anos 80. O nome dele passou a ser ligado a uma sequência de ataques contra mulheres que mudou a rotina de muita gente. E talvez o mais inquietante nesse caso seja justamente isso. Por fora, ele levava uma vida comum, trabalhava, circulava normalmente, e não parecia o tipo de homem que muita gente imaginaria. Enquanto os crimes aumentavam, a pressão sobre a polícia também crescia. A investigação ficou enorme, cercada por pistas, erros e decisões que mais tarde seriam muito questionadas.
A prisão veio em 1981, em Sheffield, depois de uma abordagem policial. E foi ali que o cerco finalmente se fechou. Foi confirmado que entre 1975 e 1980, ele matou 13 mulheres e ainda atacou outras 7. E esse número, por si só, já mostra o tamanho do rastro que ele deixou. Peter Sutcliffe passou décadas preso e morreu sob custódia em 2020, depois de testar positivo para a Covid-19 e já estar com outros problemas de saúde. E na próxima história, o caso muda de escala, porque ele não deixou só vítimas, deixou uma marca profunda em toda uma comunidade. Nos Estados Unidos, o caso Ted Bundy ganhou força quando jovens começaram a desaparecer e algumas testemunhas passaram a repetir os mesmos detalhes. Um Fusca e um homem fingindo estar machucado, pedindo ajuda. E é aí que esse caso fica tão inquietante, porque Bundy não se escondia atrás de aparência assustadora. Era justamente o contrário. Ele sabia parecer educado, calmo, até confiável. Com o tempo, essa imagem virou ferramenta. E quando ele percebeu que isso funcionava, os crimes começaram a se repetir em sequência. Um dos momentos mais marcantes veio já na reta final. Durante a fuga, em janeiro de 1978, ele invadiu uma casa de irmandade na Flórida, matou 2 jovens e deixou outras vítimas feridas. A prisão veio pouco depois, em fevereiro de 1978, em Pensacola, quando um policial parou um Volkswagen roubado. Mais tarde, Ted Bundy confessou 30 assassinatos e, em 1989, foi executado. E o próximo caso muda de escala, porque, dessa vez, não é só o rastro de um homem, é uma sequência de desaparecimentos que deixou um país inteiro exigindo respostas. No Canadá, o caso Robert Pickton virou um dos mais pesados de todos. E não só pelo número de vítimas. Por anos, mulheres desapareceram em Vancouver, e muita gente já cobrava uma resposta antes mesmo de o nome dele ganhar o país inteiro. E o mais duro nessa história é que o primeiro sinal de que algo estava muito errado não veio dele diretamente. Veio do entorno, vieram dos alertas ignorados, da demora, da sensação de que aquelas vítimas não estavam recebendo a urgência que deveriam. E quando esse tipo de falha acontece, o predador ganha tempo. O caso explodiu de vez quando a polícia encontrou evidências na propriedade dele. Ali, a dimensão do horror começou a aparecer de forma impossível de esconder. Robert Pickton chegou a ser acusado por 26 assassinatos e acabou condenado por 6 homicídios em segundo grau. Ele passou anos preso, até morrer, em 2024, depois de sofrer uma agressão dentro da prisão. E talvez seja isso que torna esse caso tão pesado até hoje. Porque ele não deixou só vítimas, deixou também a sensação de que muita coisa poderia ter sido interrompida antes. No fim, esses casos mostram a mesma coisa. O perigo nem sempre chega com a aparência que as pessoas imaginam. E o mais pesado não é só o desfecho. É o tempo que esses criminosos tiveram para continuar. Tempo para repetir, tempo para esconder, tempo para deixar mais vítimas pelo caminho. No canal, eu também vou abordar esses casos de forma completa, com mais detalhes sobre investigação, contexto e desfecho. Então vale conferir os outros vídeos, porque algum desses nomes pode já estar lá.